Meus amados, a paz do Senhor, eu vou dar continuidade à aula, à nossa aula, que infelizmente houve um problema na internet e ficou sem condição de manter ao vivo. Então essa é a continuidade, tá? E lembre-se, você que estava ouvindo, que nós estamos falando que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então Deus curou, libertou, os demônios foram expulsos. E até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, né? As pessoas elas se agarravam, né? As pessoas elas se agarravam em Paulo e puxava dele a capa, o lenço, era tudo isso. Realmente um avivamento tremendo mesmo. E Paulo evangelizou essa igreja lá, esses irmãos, e alguns obreiros passaram por lá. Por exemplo, o Apolo, não é? Por exemplo, no capítulo 18, o verso 24, a gente lê, ó, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, esse Apolo aqui, ele passou por lá também, e ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Mas havia o casal, Priscila, né, e o seu esposo Áquila, ouviram ele pregar, viram o seu conhecimento das Escrituras, e declararam a ele, o verso 26 diz, mais pontualmente o caminho de Deus. Perceberam que ele tinha muito conhecimento, muito entusiasmo, mas ele não tinha o poder que Paulo tinha. Então, Priscila e Áquila chamaram ele, orientaram e disseram, olha, é o batismo com o Espírito Santo, é o poder de Deus, né? É o revestimento, tal. E ele creu e certamente depois ele foi batizado com o Espírito Santo. Por isso que quando Paulo passa em Éfeso, ele encontra uns 12 varões que nunca haviam ouvido falar do Espírito Santo. Por quê? Porque certamente o Apolo, que não conhecia, ele não falou nada, né? Alguns hoje insistem em negar a atualidade dos dons espirituais. Como eles não creem, eles preferem negar. Só que negar uma verdade é tolice, mas eles negam, infelizmente. No capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, Paulo comenta e diz assim, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. Quer dizer, Timóteo também teve uma temporada em Éfeso. Paulo pediu que ele ficasse lá para orientar e admoestar, advertir, para que ninguém ensinasse outra doutrina. Vamos ver que Paulo era um homem zeloso. Ele ensinava a palavra de Deus, ele não queria outra doutrina. Paulo, ele era um homem enérgico em relação à verdade. Ele não aceitava outro evangelho, ele não aceitava outra doutrina. Segundo os escritores antigos, né, chamados pais da igreja, João também teria estado em Éfeso. Isso é muito dito, né, ensinado nos cursos teológicos.
Bem, já vimos então a cidade de Éfeso, autoria, a saudação de Paulo, né? A saudação epistolar dele é digna também de nota. É o verso primeiro. Ó. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Que coisa, viu? Aos santos que estão em Éfeso, santos e fiéis. No capítulo 4, e o verso número 2, ele diz assim: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, os irmãos, observem que é uma carta particularmente aos cristãos daquele dia. Bem, propósito e mensagem desta carta de Paulo aos Efésios. Bem, tinha ali algumas questões que precisavam ser resolvidas, algumas coisas precisavam ser explicadas e alguns precisavam ser orientados. Esses novos convertidos de Éfeso era uma cidade idólatra. Havia bruxaria, havia magia. Então, você tem que imaginar que as pessoas se convertiam e vinham trazendo no coração muitos pensamentos que, claro, não eram de acordo com a palavra de Deus. Então era preciso orientá-los, ensiná-los. É aquilo que nós chamamos de discipulado. A pessoa entrega a vida para Jesus. Agora, uma vez convertido, ele vai precisar ser ensinado agora na verdade que ele está recebendo. Porque muitas vezes ele vem de ensinamentos totalmente antibíblicos. Então ele precisa de ser discipulado. Ele vai se tornar um seguidor de Jesus. Só é um seguidor realmente aquele que é ensinado, que é discipulado. Então Paulo precisava fazer isso lá, né? Então, por exemplo, no verso 20 ao 22, nós lemos assim, olha. Paulo diz assim, 19: E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, observe que Paulo sabia que esses novos convertidos, eles criam em muitas superstições. Então, ele enfatiza aqui que Jesus é aquele que está acima de todas as coisas. Que em Cristo, um Cristo vivo, ele recebe de Deus toda a autoridade. E Deus o constituiu como cabeça da igreja. Então Jesus é apresentado a eles como aquele único ser todo-poderoso.
para tirar da mente deles o medo e a crença em objetos, em estátuas, em todas aquelas bobagens que eles criam naqueles dias. A imoralidade também era uma realidade em Éfeso. Então Paulo, no capítulo 2, ele escreve a eles, e ele vai explicar lá do verso 1 ao verso 10, que agora eles estavam, deveriam ter uma vida diferente. Então ele diz, olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para aqueles novos crentes que vinham de uma vida pecaminosa, o apóstolo agora, ele diz a eles que eles estavam mortos, como Paulo também, mas agora eles haviam sido vivificados em Cristo Jesus. Então aquele passado de imoralidade não poderia mais assumir o comando da vida deles. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Ele não diz deste século, deste mundo, quer dizer, o sistema do dia de Paulo é o mesmo sistema hoje, é o sistema pecaminoso. E nós também não devemos andar mais conforme nós andávamos, porque nós andávamos segundo o desejo da nossa mente. Bem, e ele também vai falar sobre a paz entre judeus e gentios. Então, no verso 11, do 11 ao 18, Paulo vai dizer a eles, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então ele vai falar dessa unidade. A igreja é formada dos gentios e dos judeus convertidos ao Evangelho. Ele diz, porque ele, Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, né? Quer dizer, Deus ele separou, derrubou a parede de separação pelo sangue de Jesus Cristo, e ele fez a paz. Então agora gentil e judeu se tornam um só povo, que é a igreja. A igreja é formada de gentios, aqueles que não são judeus, que se converteram a Cristo, e também dos judeus que também se converteram a Cristo. É a conversão a Cristo genuína que forma a igreja de Jesus Cristo. Essa carta ela é considerada pelos eruditos como um tratado teológico sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. A mensagem dessa carta à igreja de Éfeso, nós podemos dividir
em duas partes. Jesus, a cabeça, e a igreja, o corpo. Então, quando nós estudamos essa carta, essa epístola de Paulo, nós percebemos como ele mostra claramente que Jesus é a cabeça da igreja. Olha só. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, né? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Deus, ele colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Uma igreja ligada a Cristo, verdadeiramente. Essa igreja, ela é Deus na terra, porque Jesus está no comando e a igreja, que é o seu corpo, está em atividade na prática do Evangelho. No capítulo 4, o verso número 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E no verso 23 do capítulo 5, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Viu? Então Cristo é a cabeça e a igreja, ela é o seu corpo. Ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a mensagem nós podemos dividir. Qual é? Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Bem, nós podemos, né, já praticamente encerrando a nossa aula, nós podemos, no estudo dessa carta, nós podemos fazer divisões dos assuntos que Paulo trata. Paulo trata Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao 5, Jesus, ele apresenta Jesus como o consumador do plano divino, né? Nessa carta, ele vai falar do Espírito Santo, sobre o penhor da nossa herança. A garantia da nossa salvação está no Espírito Santo, com o qual nós somos selados, o Espírito Santo da promessa. Aqui não é o batismo com o Espírito Santo, não. Aqui é a presença do Espírito Santo no nosso coração, que nos torna filho de Deus, tá? Até porque o batismo no Espírito Santo, ele não é salvação, ele é um revestimento de poder. E aqui Paulo está dizendo a respeito da autenticidade do povo de Deus, que é selada com o Espírito Santo da promessa. É o mesmo Espírito Santo, tá? E a reconciliação dos povos pela cruz, que nós já citamos. Na cruz de Cristo, os homens se reconciliam com Deus e entre eles mesmos, judeu e gentil. Também a revelação da vontade de Deus. A revelação da vontade de Deus. Olha, Paulo diz: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então, a vontade de Deus era unir, né, judeu e as demais nações em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Isso só é possível pela fé. Então isso foi revelado a Paulo, e Paulo revela isso à igreja de Éfeso. E é uma carta que fala da vida nova
em Cristo Jesus, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Interessante. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Viu? Aqui não é o batismo no Espírito Santo. Aqui é a presença dele em nós. Bem entendido. Então, essa divisão, Jesus o consumador de tudo, Espírito Santo o penhor da nossa herança, reconciliação dos povos, revelação da vontade de Deus, vida nova em Cristo, e a questão dos relacionamentos. Paulo, nessa carta, no capítulo 6, ele vai falar dos relacionamentos, né, do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, né? É aqui que ele vai falar para os irmãos se suportarem uns aos outros em amor. Então, Paulo, ele, nessa carta, ele, aqui ó, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, é uma carta maravilhosa, né, de Paulo aos Efésios. E uma conclusão, nós diríamos que essa carta ela apresenta um resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Então Paulo escreve essa carta aos Efésios para orientá-los à nova vida em Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é o único Deus verdadeiro. Eles que eram pecadores agora estavam salvos, separados, agora unidos em Cristo. Eles tinham uma nova vida para se desenvolver. Então nós teremos nesse trimestre o estudo dessa epístola aos Efésios. Hoje foi uma aula introdutória. Na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos já com a revista em mãos e vai ficar muito mais fácil. Meus irmãos, eu estou encerrando agora e eu te agradeço pela atenção, né? Eu estou terminando de gravar agora. Infelizmente tivemos essa série de problemas aí na caminhada, mas que Deus nos ajude e a gente vai se aperfeiçoando, né? Os irmãos entendem que nós estamos nos adaptando ainda online. Eu sei que essa aula foi muito simples, não há muito recurso visual, praticamente não há nenhum recurso visual, a realidade é essa. Mas Deus vai nos ajudando. Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença do Senhor e até a noite, se Deus quiser. Se porventura eu perceber que haverá algum problema com a transmissão, eu vou gravar uma mensagem antes e eu coloco mais ou menos nesse horário e às 20 horas, para que os irmãos não fiquem sem a palavra do Senhor. Às vezes é melhor você gravar do que você ao vivo e, infelizmente, ter esses problemas, tá? Deus te abençoe. Até a noite, se Deus quiser.